pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, professora de Ciências, e estamos aqui para conduzir mais uma aula com a presença aqui da linda Amanda, né, nossa intérprete de Libras, que vai conosco nessa linda viagem, para que nós possamos atingir mais alunos que estão aí em casa nos recebendo. Convide a sua família para que possa ter uma troca realmente do conhecimento, seus vizinhos que queiram assistir a nossa aula, vai ser bem interessante. Então, hoje eu trago para vocês circuitos elétricos e corrente elétrica, não é? Continuando os assuntos anteriores e vamos vendo uma revisada e vamos passear nessa viagem aí dos circuitos elétricos, criando a eletricidade, em que nós usamos, né? Na nossa diária, como nós fazemos e etc. Lembramos que a nossa aula estão na TV também, então fiquem atentos, peguem papel, lápis, anotem as dúvidas e elas ficam disponíveis também no nosso canal do YouTube Educa Recife. Então vão lá também, dá um likezinho, comenta a nossa aula. Se tiver alguma dúvida, pode colocar que eu estarei lá para responder a vocês, tá certo? Então, eu conto sempre com a presença de vocês, porque a nossa aula realmente ela é bem preparada pensando em vocês que estão aí nos assistindo e querendo adquirir mais conhecimento para termos essa troca de conhecimento. Nós temos também o aplicativo, né? Para quem tem celular iOS ou Android, está aí na nossa telinha o QR Code para que vocês possam baixar o aplicativo e poder estar interagindo conosco ao vivo, não é? Aqui na nossa aula. E é muito interessante no chat a presença de vocês que sempre estão aqui conosco desde já, agradecendo às escolas, aos alunos, gestores, coordenadores e nossos queridos professores, que são nossos grandes companheiros, né, que estão aí para nos ajudar também, que chega mais perto de vocês. Então, trago aqui a professora Isabel Borges para já falar com vocês e dizer como está aí o nosso chat. Olá, professora Cláudia. Olá a todos, estamos aqui já com Maria Gabriela, com Adriano, da Escola Municipal Luiz Vaz de Camões, com Caroline, da Escola Municipal Mário Melo. Estão todos aqui e eu estou dizendo para eles, professora Cláudia, que hoje a sua aula está bem iluminada, né? E eu acredito que eles estão atentos e estão curiosos para saber aí o que é que tem tanto hoje aí na sua mesa. Ah, que bom! Eu trago para vocês uma mesa recheada de coisas elétricas aqui que nós usamos, que nos protegem também e que utilizamos diariamente nas nossas residências para podermos entender como é que funciona esse circuito elétrico, essa corrente elétrica. E lembrando a vocês que ainda estamos no mês de novembro, como professora de ciências, o alerta para a prevenção do câncer de próstata. Então, o homem que se cuida não perde o melhor da vida. Então, é importante procurar os postos de saúde e cuidar da sua saúde, porque a prevenção é muito importante para que você tenha a cura. Então, não fique só no mês de novembro, mas fique sempre fazendo a sua prevenção anualmente. E quando sentir qualquer sintoma de alguma coisa errada, então procure o médico que ele vai te encaminhar para fazer os exames e detectar alguma coisa ou não, mas essa prevenção, ela deve ser feita sempre anualmente. Então, o homem fica aí alerta que nós estamos ainda em novembro azul, então ficar alerta para que possam evitar uma série de doenças. E o que foi que nós vimos na nossa aula anterior, não é? Nós vimos a definição do que era um circuito elétrico. Nós vimos também que são utilizados os circuitos elétricos, nós vimos os elementos dos circuitos elétricos e também nós vimos as representações dos capacitadores e fusíveis. E nós vamos continuar também com alguns elementos dos circuitos elétricos que nós também deixamos de terminar. Então, vamos continuar hoje a nossa aula com alguns elementos dos circuitos elétricos. Então, vamos começar com os indutores. Então, os indutores são aqueles dispositivos que eles armazenam a energia elétrica. E quando temos dois ou mais indutores que eles estão acoplados, nós chamamos de reatores.
E os indutores, eles são geralmente construídos como uma bobina de um material condutor, como o cobre. Então, esses indutores, eles são realmente usados para armazenar energia. E também eles fazem parte dos circuitos elétricos. Lembrando que o indutor, ele também é usado nos circuitos elétricos, eletrônicos e digitais, para armazenar energia através de um campo magnético. Agora, esses indutores, eles são usados extensivamente com capacitores e resistores, para criar filtros para circuitos analógicos e também no processamento de sinais. Então, eles vêm sempre conectados com os capacitores e também com os resistores. Então, são os indutores também que fazem parte, um dos elementos que fazem parte dos circuitos elétricos. Temos também os receptores. Então, o que são receptores? Também fazem parte dos circuitos elétricos. São esses dispositivos que eles transformam a energia elétrica em outras formas de energia que depois vamos ver futuramente. E como exemplos de receptores, nós temos televisores que temos na nossa casa, computadores, lâmpadas, caixas de som. Então, eu trouxe uma lâmpada para vocês para mostrar como ela transforma também a energia, não é? Ela está aqui, vou colocar aqui para que vocês possam ver, não é? E aqui eu vou conectar aqui na energia. Ela não está acendendo, mas aqui eu vou conectar na energia. Vocês vão observar aí e ela vai ligar. Aqui eu estou com o interruptor. Então aí ela está ligando. Estou trazendo para vocês aqui. Ela ligou, né? Aqui tem um interruptor que ele vai interromper a passagem da corrente elétrica, né? Aqui eu estou ligando e ela volta a acender. Então, aqui está acontecendo o quê? Uma transformação de energia, né? A energia elétrica foi transformada na energia luminosa. Então, houve uma transformação de energia. Então, isso aí, a lâmpada é considerada um receptor. Por quê? Porque ela transforma um tipo de energia, no caso aqui da lâmpada, foi transformada em energia luminosa. Então, esses receptores que nós temos na nossa residência, como lâmpada, computador, televisão, rádio, nosso celular também, né? Então, está transformando energia, o ferro elétrico, o chuveiro elétrico. Então, ocorre diariamente uma transformação de energia. Então, os receptores são aqueles que realmente transformam energia e que nós utilizamos nas nossas residências diariamente, com a presença da eletricidade. E nós temos também os geradores. Mas o que é que são geradores? Então, os geradores, eles são dispositivos que são responsáveis por fornecer energia para os circuitos elétricos. Quando ligamos os terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, então forma-se uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, ela promove a movimentação dos elétrons. Então, como exemplo, nós temos pilhas, baterias e também geradores, aqueles que geram energia. Então, eu trouxe aqui mais um circuitozinho, mostrando aqui a bateria, né? Aqui está a bateria. E o circuito, ele vai ligar a lâmpada. Eu tenho aqui com a bateria como um gerador, né, de energia. Está ligado um polo positivo ao polo negativo. O fio de cobre, que nós vimos que é um condutor. E quando eu vou ligar aqui, ele vai acender a lâmpada, né, facilitando assim a condução de energia aqui. Então, ele aqui não está acendendo, mas eu acho que ele agora vai acender a posição que eu estou colocando a lâmpada aqui. Então, ainda não acendeu, mas aqui ele está acendendo, é porque não dá muito para ver, porque eu já tenho aqui o pisca-pisca aqui ligado, tá vendo aqui? Ele acendeu.
Se olhar direitinho, dá para ver a lâmpada acesa, né? Então, eu usei a bateria, ela funcionou aí como um gerador. Então, ela armazenou energia, ela está com a carga carregada, né? Então, ela conseguiu, com essas pilhas que eu usei, conseguiu armazenar energia e funcionou nesse circuito como gerador. Eu utilizei os fios de cobre. Fora dos fios, nós vimos que tem os isolantes, que são a borracha, quando nós aprendemos condutores e isolantes, e eu consegui formar um circuito elétrico para que pudesse funcionar a lâmpada, acender a lâmpada. Lembrando que essa lâmpada, ela tem 3 volts, por isso que ela precisa de 2 pilhas, que é de 1,5 volts. Então, uma lâmpada só, ela não ia conseguir acender a lâmpada, eu precisei usar 2 lâmpadas, porque ela é de 3 volts. Então, eu tive que completar 3 volts para que a lâmpada pudesse acender. Então, aí eu completei o meu circuito elétrico. Então, é assim que funciona. Então, os geradores, a bateria de um carro, ela funciona como um gerador. Então, o carro também é realmente uma transformação de energia constante. E existem instituições que elas têm o seu gerador próprio, porque quando falta energia, o gerador já é acionado e já vai transformando a energia e gerando. Nas hidrelétricas que nós vimos, tem os geradores também de energia. E assim é como é utilizado e a função do gerador, que é armazenar realmente a energia para produzir o circuito elétrico e a corrente elétrica. Então, eu tenho uma atividade aí que nós vimos na nossa aula anterior, que nós vimos que nós utilizamos diariamente na nossa residência interruptores, que faz parte também do circuito elétrico e é um dispositivo também considerado de segurança. Então, qual a função dos interruptores? Então, eu preciso de vocês aí no chat agora, viu? A função dos interruptores é interromper a passagem da corrente elétrica, é permitir que as cargas circulem no circuito elétrico, é proteger os circuitos ou nenhuma das alternativas. Então, se você achar que é a função do interruptor, a letra A, coloca no chat, que a professora Isabel já está esperando, letra A. Se achar que é letra B, coloque a letra B. A C, coloca a C. E se você achar que é a letra D, coloca a letra D. Eu utilizei o interruptor aqui, quando eu fui ligar a lâmpada, ela tem um interruptor. Então, se eu não manusear o interruptor, ela estava numa forma que não acendia. Quando eu mexi no interruptor, acendeu. Na nossa residência, diariamente, vocês usam o interruptor. E aí, professora Isabel, já temos alguma resposta aí? Temos sim, professora Cláudia. Primeiro, eu gostaria de enfatizar aqui, não é, como eles estão gostando, né? Maria dizendo, aula maravilhosa, sem nenhuma dúvida. Caroline também. Quero lembrar aqui que na aula passada, Caroline também elogiou bastante e não deu tempo eu falar aqui, viu, professora Cláudia? E aí já temos algumas respostas, né? Maria disse que é letra A, Diógenes, letra B, e Maria mudou de ideia aqui agora. Maria está dizendo, acho que é C. Então, por enquanto, nós temos Diógenes com B, Maria com a letra C, porque ela trocou, Adriano com a letra B também. Então, por enquanto, esses 3 que responderam, mas temos muitos alunos aqui interagindo, né? A Maria Gabriela, a Andriele, Caroline, Adriano, Diógenes, estão todos aqui. Caroline colocou letra A. Ah, que bom, gente, que vocês estão aí. Que bom, Caroline, que você está gostando da aula. É um assunto diferente que não utilizamos muito, não é? Mas a importância, não é, de vocês estarem prestando atenção, de vocês estarem também participando do nosso chat. Não, se não acertou, mas vai entender por que não acertou. Então, a nossa resposta, eu estou trazendo para vocês, é a letra A, que é interromper a passagem da corrente elétrica. Por que o interruptor interrompe a passagem? Então, quando eu coloquei a lâmpada na tomada aqui, ela estava com o interruptor desligado. Então, ele estava interrompendo a passagem da corrente elétrica. Quando eu acionei o interruptor ligando, ele deixou passar a corrente elétrica. Então, essa é realmente a função do interruptor, não é?
é interromper a passagem da corrente elétrica. Às vezes você vai ligar uma lâmpada, o interruptor está com defeito, ele não consegue dar passagem à corrente elétrica. E se você desligar o interruptor, vai apagar a lâmpada. Então você está interrompendo a passagem da corrente elétrica. Então, gente, que bom para quem acertou. Quem não acertou, rever aí os nossos conceitos, rever as nossas aulas, mas a participação de vocês é muito importante para nós aqui, professores, professora Cláudia e professora Isabel. Estamos felizes que vocês estão gostando e com a participação de vocês. Então, vamos continuando aí a nossa aula, os tipos de circuitos elétricos, né? Nós vimos os aparelhos que fazem parte dos circuitos elétricos e nós vamos ver os tipos de circuitos elétricos que existem. Então, quando os geradores ou os aparelhos de um circuito, eles são ligados no mesmo fio, então dizemos que eles são ligados em série, se eles estão no mesmo fio. Mas se há uma bifurcação no fio, dividindo-se em 2 ou mais fios, dizemos que eles estão ligados em paralelo. Então, às vezes, eles estão ligados, se for no mesmo fio, ele está ligado em série. Se for em mais de um fio, eles estão ligados em paralelos. Então, o que é um circuito elétrico em série? Ele ocorre quando os dispositivos de um circuito, eles encontram-se ligados no mesmo fio. Então, eles serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, na imagem que vocês estão vendo aí, é um pisca-pisca. Ele é um circuito elétrico em série, porque ele é ligado a um mesmo fio. Se vocês tiverem em casa aí um pisca-pisca, tirou uma lâmpada, você já não consegue acender o pisca-pisca. Mas aí, se ele está completo e a lâmpada, se queimar uma lâmpada, ele também já não funciona. Você vai ter que trocar a lâmpada. Por quê? É um circuito elétrico em série. E aí, eles estão interligados por um mesmo fio. Então, quando essas cargas, elas são ligadas por meio de condutores elétricos, que são os fios, sendo uma ponta da outra ou ainda diretamente ligadas, dependendo do circuito elétrico em série a ser montado. Então, na nossa mesa, eu trouxe para vocês aqui um pisca-pisca, não é? Que é utilizado, estamos perto, né, do Natal, utilizamos pisca-pisca. Observe que eles são ligados em série aqui, o circuito dele é em série. Então, para que as lâmpadas possam acender várias lâmpadas. Se uma lâmpada queimar, ele não vai conseguir acender. Você tem que ter o trabalho de identificar qual é aquela lâmpada que queimou para que o circuito comece a funcionar de novo. Então, estamos chegando perto do Natal, então as pessoas enfeitam muito as casas, né, com muitas luzes para comemorar o momento. Então, essas luzes, a maioria delas são circuitos em série, são circuitos interligados. É um grande exemplo de circuito em série que nós convivemos diariamente nas nossas residências. Então, um tipo de circuito é circuito em série, aquele que é ligado por um mesmo fio. E aqui o circuito elétrico em paralelo. É diferente do circuito elétrico em série, porque ele ocorre quando existe uma associação onde a corrente elétrica se divide ao longo do circuito. Então, ocorre uma divisão e isso acontece para que haja tensão elétrica constante em todos os pontos. Então, para que haja essa constante elétrica em todos os pontos, esse circuito ele é dividido e ele é chamado circuito elétrico em paralelo. Então, ele é diferente do circuito elétrico em série, ele não se bifurca, ele não se divide, né? O circuito elétrico em paralelo, ele tem que ter uma bifurcação para se dividir. E em série, ele segue o mesmo fio, ele não se divide. Um exemplo disso, desse circuito, é o circuito elétrico residencial, onde todas as tomadas existentes da casa, elas têm de ter a mesma intensidade de corrente elétrica. Então, elas têm que ter uma mesma intensidade. Então, na instalação elétrica da nossa casa, é colocado o circuito elétrico paralelo.
é uma coisa que nem sabemos disso, né? Como é o circuito da nossa casa, como é feita essa instalação. Nós que não somos eletricistas, não conhecemos, então, normalmente, esse circuito é paralelo, justamente para que as tomadas existentes elas tenham a mesma intensidade de corrente elétrica para não ter curto-circuito na nossa residência. Então, vamos a mais uma interação e eu preciso de vocês aí no chat com essa participação toda que vocês têm. Então, uma perguntinha para vocês. Vocês tinham esse conhecimento que o circuito elétrico em nossa casa é paralelo? Se você tinha, coloque sim. Se você não tinha esse conhecimento, coloque não, que a professora Isabel já está ali para ver a resposta de vocês. Será que vocês tinham esse conhecimento dos tipos de circuitos? Se os circuitos eram em série, eram em paralelo, e se o da nossa residência era paralelo? Então, é aí, professora, como é que está aí? Eles estão gostando muito, professora Cláudia. Cada um colocando, né? Foi bem interessante que a resposta anterior, eles reconhecem que é importante participar. E aqui Maria Gabriela disse para a gente que, mesmo ela trocando, não saiu bem, mas serve para aprendizado. Isso mesmo, é isso mesmo que a gente espera, que vocês, através desse exercício, que vocês coloquem o que vocês estão pensando no momento, né? E já temos uma resposta, que é a resposta de Maria Gabriela, que ela está dizendo não, que ela não tinha, né, esse conhecimento dessa informação que a senhora está dando agora. Vamos ver se aparece mais. Adriano disse que sim, que já tinha algum conhecimento em relação a esse tema. É interessante, né, a gente saber que tem alunos que já se interessam por essa parte, né, de circuito elétrico, de eletricidade, né? Vamos ver se intensifica isso, Adriano. Quem sabe aí teremos um engenheiro elétrico futuramente, não é, professora Cláudia? É muito bom essa questão aí dessa vontade de ter o conhecimento. Antigamente, muitas pessoas já se criavam entendendo, né, de eletricidade. Se o pai mexia com eletricidade, o filho já estava perto para aprender. Então, é muito importante essa interação, é importante se quem errou, mas aí se viu realmente, como você disse, Gabriela, para o aprendizado nosso. Cada vez que nós erramos, nós aprendemos mais e não erramos mais. Então, é isso que é importante, por isso que eu trago sempre uma atividade no meio da nossa aula, para justamente nos alertar e fortalecer a aprendizagem de vocês. É como uma disciplina de matemática que nós aprendemos fazendo o exercício constantemente. Quando vamos fazer uma prova, então baixamos questões sobre aquela prova. Então, o exercitar, o aprender, facilita a nossa aprendizagem. Às vezes, erramos algumas questões, mas quando fazemos de novo, já não erramos mais. Então, é dessa forma que nós aprendemos. E eu estimulo muito vocês a estudarem sempre, a procurarem, a pesquisarem, né? Hoje a internet está aí para nós. Então, pesquisem sempre coisas boas que vocês possam aprender cada dia mais. Então, aqui também nós vimos o circuito elétrico em série, o circuito elétrico em paralelo e temos o circuito elétrico misto. Então, o que é o circuito elétrico misto? Eles são aqueles que apresentam elementos ligados em série e em paralelo ao mesmo tempo. Elementos como geradores, que nós vimos a bateria, é um exemplo de um gerador, os resistores, que a resistência de ferro, de chuveiro, e também receptores, são ligados por fios condutores, formando os circuitos elétricos. Eu trouxe hoje até uma resistência, que nós falamos tanto nesse resistor, eu trouxe uma resistência de chuveiro, para a gente poder conhecer melhor como é, não é, a resistência de chuveiro, quando ela recebe essa resistência, quando a gente liga o chuveiro, que tem uma carga maior do que ela consegue, então ela queima, para que não haja incêndio. Então, é um dispositivo também considerado um dispositivo de segurança. Então, ela para o circuito realmente para não causar incêndios, e o chuveiro para de esquentar a água, que é também uma transformação de energia. Então, a resistência eu trouxe para a gente poder ter conhecimento que dentro daquele chuveiro nosso tem essa resistência como um dispositivo de segurança para facilitar que a água esquente quando a gente quer um banho quente, mas nesse calor eu acho que ninguém está tomando banho quente, né? É só frio que a gente não aguenta o calor. E aqui outra atividadezinha bem rápido,
os dispositivos que transformam a energia elétrica em outras formas de energia. Que dispositivos são esses? Será que são os resistores? Será que são os receptores? Será que são os fusíveis? Ou será que são os condutores? Que dispositivo do circuito elétrico é esse que faz com que transforma essa energia elétrica em outras formas de energia? E esse dispositivo, ele está presente por aqui, está presente nos nossos eletrodomésticos. Então, pensem aí, coloquem se é a letra A, B, C ou D. E a professora Isabel fica aí. Se não der para a gente terminar hoje, a gente volta com essa atividade na próxima aula. Então, aqui, o que é uma corrente elétrica? Nós terminamos os circuitos elétricos e vamos para a corrente elétrica, que está bastante interligada com os circuitos elétricos, né? Sem o circuito, não há corrente elétrica. E a corrente elétrica, o que é? Então, é um fluxo ordenado de cargas elétricas, que são íons ou elétrons, e eles se movem de forma orientada também em um condutor elétrico. E quando as extremidades apresentam diferença e tensão elétrica. Então, para que ocorra a corrente elétrica, é necessário um condutor elétrico. E aí, professora Isabel? Nas respostas aqui, Cláudio, nós temos letra B. Caroline colocou letra B, Adriano colocou letra B. Então, eles dois foi que responderam até agora. E eu já me despeço de vocês até o nosso próximo encontro. Pronto, gente. Então, que bom, realmente é a letra B, não é, professora? São os receptores. Então, muito bom que vocês estão bastante atentos. Olha aí como é bom prestar Diógenes atenção. e Maria também. Olha aí, todos que estão aí estão ligados e eu agradeço muito a vocês a presença. É uma felicidade enorme vocês conseguirem responder, acertar, não é? Quanto mais acertos, melhor. É uma prova que vocês estão entendendo. Então, agradeço muito a vocês a participação. Até a nossa próxima aula. E eu conto com a presença de todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.